Seja bem-vindo ao canal Descomplicando. Essa é a segunda aula sobre números quânticos e nela vamos abordar o número quântico magnético e o número quântico de spin. Porém, alguns conceitos básicos iniciais precisam ser sabidos, como por exemplo a regra de Friedrich-Hund. Essa regra basicamente nos ensina a preencher os orbitais e, quando os orbitais estão preenchidos com elétrons, eles podem então estar desemparelhados ou emparelhados. O outro conceito que deve ser sabido é o princípio da exclusão de Wolfgang Pauli. Por favor, atenção, é Wolfgang Pauli, não Linus Pauling. Por favor, não confunda. Segundo Wolfgang Pauli, a função de onda total de um sistema composto por dois férmions idênticos deve ser antissimétrica. Wolfgang Pauli foi laureado com o Prêmio Nobel de Física em 1945. Mas o que seriam os férmions? Férmions é uma denominação para uma classe de partículas subatômicas. Então aqui estamos falando, e nos interessa, os elétrons. Dessa forma, dois férmions, ou seja, dois elétrons idênticos, não podem ter os quatro números quânticos idênticos. Ou seja, se dois elétrons idênticos apresentarem valores de n, ou seja, número quântico principal, L, número quântico azimutal, e m, número quântico magnético, iguais, obrigatoriamente, o quarto número quântico, conhecido como número quântico de spin, representado por ms, será diferente. Mas como nós podemos aplicar a lei de Hund e o princípio da exclusão de Pauli no preenchimento dos orbitais? Devemos colocá-los com seta para cima, da esquerda para a direita, um a um em cada um de seu respectivo orbital, até completá-lo, ou até o ponto de interesse. Dessa forma, nós temos os elétrons desemparelhados. E aí uma dica para você não esquecer. Se por algum motivo você precisar continuar a fazer a distribuição eletrônica, você segue exatamente a mesma regra, porém agora você vai representar os elétrons com a seta voltada para baixo. E essa configuração diz-se emparelhada, ou seja, os elétrons estão em par. Com esses conceitos agora em mente, nós temos condição de estudar o número quântico magnético, que ele vai medir a influência do campo magnético sobre elétrons com os mesmos números quânticos, principal e azimutal. O número quântico magnético é representado pelo símbolo m, e esse número está mostrado em preto em cima das caixas. Ele pode assumir valores de 0, menos 1 a mais 1, menos 2 a mais 2 e menos 3 a mais 3, dependendo do orbital ou dos orbitais que estão sendo avaliados. Lembrando que L representa o número quântico azimutal, o segundo número quântico. Então, L0 representa o orbital S, L com valor igual a 1 representa os orbitais P's, L igual a 2 representa orbitais D's e L igual a 3 representa os orbitais F. E aqui o detalhe é muito simples. Onde o elétron de interesse parar nas caixas, ele recebe o seu número quântico magnético correspondente. Independentemente se a seta for para cima ou para baixo, se o elétron parar numa caixa com valor 0, o seu número quântico magnético será 0. Se parar numa caixa, que representa um orbital, num valor de menos 2, o número quântico magnético assumirá o valor de menos 2. Se parar numa caixa ou orbital com um valor mais 3, o número quântico magnético será mais 3, e assim sucessivamente. Aqui vale destacar um ponto. Você não deve esquecer os sinais. Se um elétron parar numa caixa com valor de menos 1, você tem que colocar menos 1. Se um elétron cair numa caixa com valor de mais 2, terá que ser colocado mais 2. Você não pode esquecer o sinal. E por fim, o quarto e último número quântico, spin. O número quântico spin, representado pelo símbolo ms,
ele mede basicamente a rotação ou a vibração de um dado elétron. Vale destacar que a rotação pode ser no sentido horário ou anti-horário. Isso é representado pelas setas. Além disso, uma convenção diz que spin com valores de mais meio são representados por seta para cima, enquanto que valores de menos meio são representados por setas voltadas para baixo. E aqui não tem neura nenhuma. Supondo que um exercício peça para você identificar quais os valores de número quântico magnético e número quântico de spin para o terceiro elétron nesta situação. Bom, seu terceiro elétron é o terceiro elétron que está no terceiro orbital. Se eu começo a preencher os orbitais com o spin voltado para cima, por convenção, isso significa dizer que o terceiro elétron é aquele ali mostrado em azul, que estava em um orbital com um valor de -1. Ou seja, o número quântico magnético é -1 e o número quântico de spin é mais meio. Observe que o foco é o elétron de interesse. Quando é falado elétron de valência, isso significa dizer para você o último. Ou seja, o último elétron é aquele que, depois que todos foram preenchidos para cima, é o último preenchido para baixo. Ou seja, é aquele representado em azul ali, é o último elétron. Então, quais os números quânticos magnético e número quântico de spin? Número quântico magnético mais 3, porque ele se encontra no último orbital, que tem valor magnético mais 3. E o número quântico de spin, por convenção, neste caso, acaba sendo, então, -meio. Espero que essa videoaula tenha lhe ajudado a clarear um pouco mais as suas ideias com relação a números quânticos. Muito obrigado a você que a usou em seus estudos e não se esqueça de se inscrever no canal. Bons estudos, fique com Deus!